Nas vésperas da parada para a Copa do Mundo, o Inter começa a se movimentar de forma mais forte nos bastidores quanto à janela de transferências. Possíveis chegadas estão sendo trabalhadas e saídas também podem acontecer, inclusive de jogadores considerados importantes. Quero falar também sobre a eliminação do Flamengo e a possibilidade de o Inter pegar um caminho mais fácil na Copa do Brasil. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega deixando o teu like e te inscrevendo aqui no canal, a gente tem muita coisa para falar, já estamos na véspera de Inter e Vasco da Gama, jogo decisivo neste sábado no estádio Beira-Rio, o Inter precisando vencer para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento, é um campeonato que ainda está muito embolado, a distância do sétimo Bragantino para o Grêmio, 17º, é de 2, 3 pontos. Então, uma vitória pode te alçar lá para cima e uma derrota, né, por consequência, pode te colocar próximo da zona do rebaixamento. Vamos falar sobre tudo isso e eu quero começar falando justamente sobre Copa do Brasil. Afinal, ontem, né, tivemos a última rodada da quinta fase, então já temos todos os classificados e a grande surpresa ficou por conta da eliminação do Flamengo para o Vitória. Vitória ganhou do Flamengo 2-0 no Barradão. O jogo de ida tinha sido 2-1 para o Flamengo, então no placar agregado o Vitória acabou ganhando por 3-2 e eliminou talvez o principal favorito ao título da Copa do Brasil. É claro, ainda tem na competição o Palmeiras, que eliminou a Jacuipense com 7-1 no agregado. Tem ainda o Corinthians, que é o atual campeão da Copa do Brasil, que tirou o Barra de Santa Catarina. Enfim, tem muitos times da Série A do Campeonato Brasileiros ainda vivo. A CBF anunciou que o sorteio das oitavas de final vai acontecer no dia 26, que, se eu não estou enganado, é na outra sexta-feira. Não, minto, é na outra terça-feira. Sem ser a próxima, que é dia 19, na outra, que é dia 26 de maio, às 11 horas da manhã, na CBF. Ou seja, os times, e no caso aqui o Inter, vai saber qual será o seu adversário antes da parada da Copa do Mundo. Possíveis adversários: Cruzeiro, Fluminense, Juventude, Vasco, Santos, Mirassol, Atlético Mineiro, Palmeiras, Remo, Chapecoense, Atlético Paranaense, Grêmio, Corinthians, Fortaleza e Vitória. São os times que estão classificados, todos entram num pote único, não tem restrição nenhuma, então podemos ter Grenal, podemos ter Inter e Palmeiras, podemos ter Inter e Chapecoense, Inter e Mirassol, tudo pode acontecer. Então, abre uma expectativa aí, de repente pegar um time mais acessível, como a Chape, né? Mesmo que seja uma pedra no sapato do Inter em alguns momentos, acho que o Inter tem possibilidades aí de avançar na Copa do Brasil. Por isso que eu peço aqui para a direção do Inter, tragam 2 zagueiros, pelo amor de Deus, tragam 2 zagueiros decentes, que aí existe um cenário onde o Inter se torna cada vez mais competitivo e consegue chegar numa final de Copa do Brasil, uma semifinal de Copa do Brasil. Então usem, com a cabeça, essa janela do meio do ano e não que nem o ano passado, onde trouxemos Alain Benítez, Richard e Alan Rodrigues. Então reforcem de verdade esse time do Inter, que a gente tem sim possibilidade de voltar a um cenário importante na Copa do Brasil. Antes da gente avançar e falar sobre mercado de transferências, eu quero falar sobre a Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo, carro, moto ou caminhão. A Zapay tem a solução, você paga o IPVA em até 12 vezes no cartão de crédito e ainda por cima, lá no final da compra, tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o app da Zapay, que está disponível de forma gratuita e 100% online aqui na descrição do conteúdo, tá bom? ZAPAY, Zapay, são meus parceiros de longa data, eu recomendo para vocês sempre, né, que querem ficar em dia com o veículo. Quero falar sobre 2 situações aqui, gente. A primeira é sobre um jogador que encantou, né, nos bastidores do estádio Beira-Rio. Eu estou falando de Ian Lucas, volante do Atlético, 23 anos de idade, e que é, né, daqui a pouco o grande nome aí do Atlético depois da lesão do Ronaldo Tavares, né, o centroavante, aquele que o Inter tentou e tal.
e que teve uma lesão grave de joelho, né, de ligamento cruzado anterior, e com isso, né, o Ian Lucas teve um destaque, fez 2 gols aqui no estádio Beira-Rio, já tinha feito uma grande partida lá no Orlando Scarpelli, naquela vitória do Inter por 2-1, é um volante, como eu disse, 23 anos, então um jogador novo, 1,88 de altura, então tem uma altura significativa e ainda conseguiu mostrar que consegue pisar na área, fazer gols, então não é um cara só defensivo para um volante. Já tem passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, tem contrato com o Atlético até o dia 31 de dezembro de 2026, porém está emprestado pelo Cruzeiro, né, de Belo Horizonte, que é onde ele tem o vínculo, só não sei até quando, tá? É o vínculo do Ian Lucas por lá. Estou tentando buscar essa informação, mas é um jogador que dificilmente vai ter, né, um aproveitamento no Cruzeiro, né? Ele que já foi do Cruzeiro para o Goiás em 2024, para a Ferroviária em 2025 e agora para o Atlético em 2026. Ele é formado, né, pela base do Cruzeiro, então é uma situação que a gente fica de olho. Afinal, o Ian Lucas trabalhou com Paulo Pesolano no Cruzeiro, e é um nome que daqui a pouco pode vir a surgir, né? Daqui a pouco uma quebra de empréstimo dele junto ao Atlético para vir para o Inter, uma oportunidade dele valorizar cada vez mais, o Cruzeiro entender que estar no Inter é uma vitrine melhor do que estar no Atlético. Então a gente fica de olho nesse jogador. O Inter garante que vai buscar um volante nessa janela de transferências, por mais que o principal foco esteja na contratação de zagueiros. Trouxe ontem aqui no canal que o ficha 1 é o Lucas Fasson, zagueiro do Lokomotiv Moscou da Rússia, vai ficar livre no mercado na metade do ano. O Inter também está observando outros nomes. Quero trazer um bastidor aqui, tá? O Inter observou a possibilidade do Guilhermo Maripan, jogador de 32 anos, ele está no Torino da Itália. Eu não sei se não foi algum perfil ali do Twitter que trouxe essa informação em primeira mão, eu gosto sempre de dar os créditos aqui, mas não lembro agora de verdade. Então, se vocês sabem quem é, deixa no comentário aqui para eu dar uma moral para quem merece. E de qualquer forma, gente, é um nome que está na lista. Ele não está negociando. O Inter não abriu conversas com o empresário do Maripan. Mas o Inter está privilegiando contratação de jogador brasileiro nesse momento por conta do limite de estrangeiros e porque há uma informação na CBF de que esse limite vai cair de 9 para 7 e depois talvez cair de 7 para 5 de novo, para que seja obrigatório, né, o uso de jogadores brasileiros, né, para formar jogadores de base cada vez mais, né, o Inter tem que usar a sua categoria de base, assim como outros clubes do Brasil. Então, o Inter está observando vários nomes. Já descobri 2, o Lucas Fasson e o Guilhermo Maripan, que se eu não estou enganado é uruguaio, tá? Deixa eu pegar ele aqui certinho, ele é chileno de 32 anos que está no Torino da Itália, tá bem? Pra gente fechar, eu quero falar sobre Alan Patrick. Afinal, né, tá circulando uma informação de bastidor de que o Inter não dificultaria uma nova investida do futebol norte-americano pelo Alan Patrick. Eu confesso que tentei apurar essa informação, né, com algumas pessoas e que me disseram é o mesmo que eu já trouxe para vocês em outro momento. O Inter entende que não tem condições de liberar jogadores que entrem com frequência ou que são titulares em alguns momentos nessa janela de transferência sem ser mediante uma proposta irrecusável. Vamos ser sinceros aqui, o Alan Patrick, nessa altura do campeonato, na curva descendente de carreira, né, não encaixando no modelo do Pesolano, estando fora do time titular, dificilmente vai ser um valor absurdo que o Inter vai receber por esse jogador. Mas, né, o que não impede, no final do ano, a conversa ser outra, onde o Inter vai ter uma troca de gestão, onde o Inter daqui a pouco terá um fôlego financeiro melhor para contratar jogadores. Então tudo isso está no papel. Mas agora, na janela de meio do ano, só sairão jogadores que não estão sendo aproveitados e que são um peso na folha. Richard, Cleiton Sampaio e assim vai. Ou propostas irrecusáveis. Aquelas propostas que tu olha e sabe, bom, isso aqui tem que vender, não tem o que fazer. Os 16 milhões de dólares pelo Gabriel Carvalho, né? Então esse tipo de negociação vai acontecer. Agora, vai chegar a 6 milhões de euros pelo Bernabéu? Não vai sair. 8? Não vai sair. Agora, 15, 12, 10? Aí acho que é algo que vai acabar acontecendo. Então é a ideia do Inter nessa janela de transferência. Então eu não acredito na saída do Alan Patrick, por mais que esse zoom esteja rolando
nos bastidores. Tá bem, gente? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal tem o apoio da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas, sempre lembrando, jogue com responsabilidade. Tivemos zebras aí na Copa do Brasil, como eu destaquei aqui, né? Hoje tem Aston Villa e Liverpool, né, lá na Premier League. E amanhã já tem grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro. Tem Atlético Mineiro e Mirassol, Internacional e Vasco, Fluminense e São Paulo, além de Palmeiras e Cruzeiro. Então, olha, sábado para ficar o dia inteiro na frente da TV, né? Começa às 6h30 e só sai às 9 da noite no último jogo. Além, claro, né? Série B, Série D, Série C, Série Y do Campeonato Brasileiro, além de grandes ligas espalhadas pelo mundo, tá bom? Então, aquele abraço, a gente se vê, tamo junto, deixa o like e te inscreve. Fui!